amigos florestais, eu me chamo Débora e juntamente com a minha colega Marjorie, vamos começar mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta, dando a sequência ao tema de estágios. É isso aí, e para quem não acompanhou o nosso episódio anterior com orientações de como encaminhar seu estágio obrigatório, acesse nossas redes sociais e nossos canais e não perca. E hoje a gente vai dar continuidade com mais depoimentos super bacanas de mais 2 colegas nossos que estão vivenciando seus estágios nesse momento. Então, sem mais delongas, vamos lá iniciando com a Nayara Anderson e logo em sequência a gente ouve o relato do Lucas Mangiolini Mistreta. Então, fala aí, pessoal! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nayara Anderson, eu sou estudante de Engenharia Florestal da UTFPR, estou no 10º período e atualmente eu estou fazendo estágio na Suzano na área de Meio Ambiente Florestal, aqui na unidade de Mucuri, na Bahia. Então hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre o processo seletivo para entrar na Suzano. E antes de contar como foram as etapas do meu processo seletivo, eu acho importante frisar que na Suzano a gente tem 2 formas de entrar no estágio. A primeira delas é através do CIA de Talentos, em que é uma recrutadora responsável por fazer todo o processo seletivo, E a segunda forma de ingressar no estágio é pelo Suzano na Facul Contrata Você, que é um programa de recrutamento que é feito diretamente pelo RH da empresa, então de forma direta, não via recrutadora. E qual que é a diferença básica entre esses 2 tipos diferentes de processo? O primeiro, pela CIA de Talentos, ele é um processo mais demorado, que possui mais etapas. E o Suzano na Facul Contrata Você, que é um processo que ocorre pela plataforma Kenobi, ele é um processo bem mais rápido, que possui menos etapas. Principalmente a questão da dinâmica em grupo, que pelo Suzano na Facul Contrata Você a gente não tem essa etapa. Já no CIA de Talentos, pela recrutadora, a gente tem a etapa de dinâmica em grupo. Então, como é que funcionou? Eu entrei pelo Suzano na Facul Contrata Você, me inscrevi pela plataforma do Kenobi, que geralmente você encontra diretamente as oportunidades desse site, você encontra ou no Kenobi ou diretamente no site da Suzano, nas vagas. E sobre as etapas, então, do processo seletivo. A primeira etapa foi cadastrar o currículo na plataforma, Depois eu recebi um e-mail dizendo que o meu currículo tinha sido aprovado e que eu ia para a próxima etapa, que era a etapa dos testes. Então, teste de raciocínio lógico, teste de matemática e também, se eu não estou enganada, um testezinho de inglês básico. Depois de ser aprovada na fase dos testes, eu recebi um e-mail que eu tinha sido aprovada para a fase de entrevista com RH, em que o pessoal do RH da Suzano mesmo me ligou, sem me avisar o dia que ia ser, então ele só me ligou, sem preparação, nada. Ele me ligou e fez algumas perguntas básicas de entrevista mesmo, a gente teve uma conversa, foi bem dinâmica. E uma semana depois, aproximadamente, eu recebi a notícia de que eu tinha passado para a fase final, que era a fase de entrevista com o gestor. E como é que funcionou essa última etapa da entrevista com o gestor? 5 dias antes, a data já tinha sido marcada, e 5 dias antes eu recebi um e-mail com várias propostas de case para a gente solucionar, tanto na área ambiental, quanto na área social, na área de papel e celulose, na área de tecnologia. Eram vários probleminhas em que a gente tinha que optar por escolher um, não precisava ser necessariamente na nossa área de atuação do estágio. Por exemplo, eu estava concorrendo a uma vaga do meio ambiente, mas optei por resolver um case na área social. Então eu tinha que apresentar, no dia da minha entrevista, eu tinha 3 minutos para apresentar sobre como eu ia resolver aquele problema, dentro da área social. Também precisava levar para eles uma apresentação pessoal de 3 minutos no máximo, contando sobre mim, e eu tinha que ser o mais criativo possível. Podia ser em forma de vídeo, podia ser em forma de slide, podia ser com meme, podia ser eu falando, podia ser qualquer forma, Eu tinha que fazer essa apresentação pessoal em 3 minutos. A minha apresentação pessoal foi feita por vídeo, Eu fiz um vídeo, montei um videozinho de 3 minutos e apresentei no dia. A apresentação com o gestor foi muito tranquila, apesar de eu estar extremamente tensa. Eu acho que, pra mim,
foi a fase mais difícil do processo seletivo, foi a entrevista com o gestor, por conta do nervosismo. Eu estava muito nervosa, muito ansiosa, né? Era o primeiro processo seletivo que eu cheguei até a final, então eu estava muito ansiosa, eu desejava muito a vaga e para mim foi muito tenso. Então, durante a graduação eu participei de alguns processos seletivos, tipo o PET, né? E eu nunca me dei bem nesses processos seletivos. Eu sempre ficava numa colocação muito ruim por conta das entrevistas. E quando eu fui estudar para um processo seletivo, eu descobri a chave que eu não tinha, né? Que me fez ir muito mal em todos os processos seletivos até então, que era a questão do autoconhecimento. Então, se hoje eu fosse dar uma dica para o pessoal que está ingressando aí na universidade, que está pensando em passar por entrevistas de emprego, de estágio, enfim. E não só para isso, eu acho que mudou um pouco a minha vida, esse tempo que eu separei para me autoconhecer, né, para estudar um pouco sobre mim, porque quando você vai vender o seu peixe numa entrevista, você precisa se conhecer melhor que ninguém, você precisa mostrar para eles que você é o que eles precisam. Então, o autoconhecimento é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Outra dica que eu dou: façam cursos, procurem cursos na internet de autoconhecimento. Eu fiz um curso muito bom de uma plataforma chamada Estude na Prática, se não estou enganada. Curso de autoconhecimento maravilhoso, que assim, foi um mês de curso que mudou a minha percepção sobre mim. E é interessantíssimo, ajuda muito você se estudar, você fazer perguntas e lembrar de momentos, né? Você pesquisar perguntas que são feitas nas entrevistas, você vai ver que é muito perguntas sobre situações que você já viveu, sobre coisas da sua vida, fale um pouco sobre você. É você se estudar. Foram assim, eu passei uns 2 ou 3 meses, que eu lembro que a gente tava aí na época da pandemia, no início da pandemia, eu tava em casa sem estudar e tal. Foram 3 meses me estudando e isso me ajudou muito a chegar lá, muito mesmo. Se eu não tivesse isso, eu não teria preparação nenhuma, ia ser um desastre, que nem os processos seletivos que eu prestei na universidade, né? Então, autoconhecimento é a chave. Outra coisa também que é muito importante na hora de você se preparar para um processo seletivo é conhecer a empresa e também conhecer o que a empresa está buscando naquela vaga. É sempre muito importante você ir na descrição da vaga e ver se as qualidades que eles estão buscando você consegue encontrar em você, não necessariamente todas, mas que exista alguma conexão em você, o que você é, com o que eles estão procurando, porque isso vai ser essencial para você ser escolhido, né? E sempre focar muito na hora de falar de você, focar em trazer para eles o que eles estão procurando, entendeu? Eles estão procurando uma pessoa comunicativa, então junta tudo na sua vida que você fez que mostra que você é uma pessoa comunicativa e mostra pra eles, entendeu? Que é isso que eles querem saber. Eles querem provas de que você disse a verdade. Eu disse que eu sou comunicativa, mas por que você é comunicativa? Então mostra pra eles o porquê que você tem aquela característica que interessa a eles. Isso é muito bom e é essencial. Então, pessoal, foca nessas 3 coisas. Autoconhecimento, eu acho que é a grande e maior chave de todas. Segundo, conhecer bem a empresa, né? Saber falar sobre o local que você quer, por que você quer fazer parte daquele local. Então, para isso, é importante você conhecer sobre a empresa. E terceiro, saber se a vaga que você está se candidatando tem match, se ela combina com você. Olá a todos os ouvintes, me chamo Lucas Manjolin Mistreta, sou acadêmico do 10º período de Engenharia Florestal na UTFPR, no campus Dois Vizinhos, e sou natural do município de São Manuel, no interior de São Paulo, mas atualmente eu moro em Salto, também no interior de São Paulo, pois estou estagiando na empresa Eucatex, na área de planejamento e geoprocessamento florestal. Bom, então antes de eu começar a falar um pouco sobre o processo seletivo do meu estágio, eu gostaria de agradecer ao pessoal do projeto Podcast Florestal pela oportunidade de estar participando dessa ideia bacana e bastante informativa que divulga as experiências florestais. É um prazer estar participando como convidado de vocês.
Bom, então para mim começar então a falar um pouco do processo seletivo do meu estágio, eu gostaria de falar da primeira etapa, que eu classifico como primeira etapa, que é o envio do currículo vitae. Já nessa etapa eu tomei bastante cuidado na hora de enviar o currículo, de forma que eu proporcionasse ali para a pessoa que estariam fazendo a análise desses currículos características que eu julguei necessária para estar concorrendo com essa vaga. Então eu procurei destacar alguns pontos fortes que eu achei que faria total diferença naquela vaga. E antes de eu ter enviado esse currículo, eu participei de um curso online de geração de currículos para processos seletivos, né? E eu tive uma orientação muito boa ali através desse curso, então eu acho que cada um que tem a oportunidade de fazer deve fazer esse curso, porque ele ajuda muito e faz total diferença ali na hora de análise do currículo, porque ali eles já desclassificam muitos candidatos, né? Então eu julgo como primeira etapa ter feito esse currículo de forma sucinta e destacando essas características essenciais para a disputa da vaga, né? Bom, então após o envio do currículo, após alguns dias eles me ligaram, me comunicando que eu tinha passado para a próxima etapa, que foi então uma entrevista via Skype, onde os recrutadores que estavam ali me fizeram perguntas de cunho técnico para aquela disputa da determinada vaga, que no caso era uma vaga de geoprocessamento e planejamento florestal. Então eles fizeram muitas perguntas sobre o software ArcGIS, sobre também minhas experiências com o software e algumas perguntas técnicas ali bem específicas para a área. E também fizeram algumas perguntas de nível pessoal, como quais são os meus objetivos e quais são os meus valores e o que eu pretendia dentro da empresa. Bom, depois da entrevista então, passou também alguns dias, né? Eu já estava meio que sem esperança, porque estava demorando para ter um retorno. Mas, enfim, chegou um e-mail na minha caixa de e-mails me dizendo que eu tinha passado para a terceira etapa, que era a realização de uma redação com o tema Quem Sou Eu? Então eu tinha que descrever ali na redação o meu perfil, né? O que eu gosto, o que eu faço, meus hobbies, enfim, o que me brilha os olhos, esse tipo de coisa, né? E também um teste de perfil comportamental, onde eu tive que preencher aquele teste e enviar para eles. Essa foi então o que eu julgo a terceira etapa, né? A primeira etapa então foi envio do currículo, a segunda a entrevista e a terceira então seria essa redação e esse teste de perfil comportamental. Bom, então depois novamente passaram cerca de uma semana e eu fui informado via e-mail também que eu tinha passado para a última etapa, para a quarta etapa, que era a realização de um desafio onde eu tinha que criar 2 mapas de uma das fazendas da Eucatex, um de uso e ocupação do solo e um de declividade. Porém, eu teria que usar a minha criatividade para criá-los de forma diferenciada, para que chamasse a atenção deles e que eu conseguisse me diferenciar ali dos demais concorrentes. Detalhe que eu tinha apenas um dia para realizar os 2 mapas e para enviar para eles. Bom, então depois dessa quarta etapa, dessa etapa do desafio, passou alguns dias novamente, né? Eu fui informado via telefonema dessa vez que eu tinha conseguido a vaga. Fiquei muito feliz, né? Porque me empenhei bastante ali na realização dos mapas e também nas outras etapas. Estudei muito o processo seletivo de grandes empresas, né? E o que os recrutadores eles analisavam, né? Então eu fiquei muito feliz e até hoje sou muito grato, né, por eles terem me escolhido. Bom, de forma geral, a última etapa sem dúvida foi a mais difícil, né? Por a gente ter um curto espaço de tempo para a realização dos mapas, né? E também ter que buscar uma inovação desses mapas, não simplesmente fazer um mapa de uso e ocupação do solo e declividade, mas inovar ali na forma de demonstrá-los e também na forma de se interpretá-los, né? Então eu lembro que para poder me diferenciar, eu coloquei algumas informações a mais, como os NDVI, NDWI e algumas informações de caráter florestal ali com gráficos e tabelas. E acredito que eles gostaram ali, né? E também foquei bastante ali na apresentação dos mapas, no marketing do mapa, né? Focando bastante na imagem da empresa, da Eucatex, né? Existem algumas características que eu pude perceber fazendo parte do processo seletivo, né? E também agora
estagiando propriamente dito dentro da empresa Eucatex na área de planejamento e processamento florestal, que fazem total diferença na hora de disputar essa vaga, né? Que é a primeira delas, o domínio do software GIS, né? O domínio da ArcGIS, o QGIS e desse ambiente de geotecnologias, saber manipular essa ferramenta de forma eficaz. Há algumas outras características também que eu pude perceber que fazem a diferença nessa área de geoprocessamento e planejamento florestal, sendo elas a vontade de criar coisas que facilitam a vida do pessoal que está no campo florestal e que influenciem diretamente na redução dos gastos de forma positiva, né? E que faça com que se planeje melhor as atividades florestais. Perceber detalhes e manipular o software de forma com que o trabalho seja de maior qualidade e de menor custo, de forma geral, é o principal objetivo do GEL, né? Além de todas essas características que eu mencionei anteriormente, existem outras características que são igualmente importantes e que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de desenvolvê-las dentro da universidade e também nas minhas experiências de vida e de trabalho, sendo elas o trabalho em equipe, né, que é um dos pontos mais importantes no ambiente corporativo, o contato com o mercado florestal e a perseverança de nunca desistir dos seus objetivos e ter a proatividade de sempre estar criando coisa e nunca ficando parado, né? A minha dica é que, para se desenvolver alguma dessas características dentro da universidade, existem alguns meios que você pode estar frequentando, sendo eles empresas júniores, projetos de extensão, projetos de pesquisas ou qualquer grupo que você trabalhe em equipe. Além disso, participar de estágios voluntários extracurriculares também são um meio de você aprimorar seu conhecimento técnico e também ter um maior contato com o mercado florestal. Então eu diria que é uma forma muito válida de você aprender novas coisas e aprimorar as coisas que você aprendeu na universidade. Acredito que isso engrandece muito o profissional de engenharia florestal ou qualquer outro profissional que venha fazer um estágio de forma voluntária. A outra coisa também que é legal destacar é que, no meu caso, na área de GEL, muitas das coisas que me fizeram entrar na vaga de GEL eu aprendi na universidade, é claro, porém algumas delas eu aprendi durante o meu período extra-universidade, buscando cursos online gratuitos do software ArcGIS, no caso, e também de GEL, na forma geral, censuramento remoto e todas as técnicas que envolvem o geoprocessamento. Então eu procurei sempre estudar ali a mais de algum período que eu tinha de sobra ali, extra faculdade. Sei que é difícil, não é fácil, mas se você tem uma área de interesse, isso faz total diferença na hora de você concorrer a uma vaga. Não só na área de GEL, mas qualquer outra área florestal, né? Você dominar um pouco mais o assunto, você vai ter um pé a mais ali na frente dos outros candidatos. Enfim, então, para finalizar, eu agradeço novamente ao pessoal do podcast Florestal. É realmente um prazer estar participando aqui com vocês e fico à disposição para tirar alguma dúvida sobre a Eucatex e o meu estágio ou uma boa conversa na área florestal. Estou sempre disposto a conversar. Então, muito obrigado e até uma próxima. Muito bacana mesmo, pessoal. A gente aqui adorou as dicas e esperamos que vocês também tenham gostado. Com certeza foram dicas super importantes, né? Buscar por cursos extracurriculares, geração de currículo, né? De autoconhecimento, participar de grupos e de projetos para desenvolver a capacidade de trabalho em grupo, que eu acredito que seja um elemento essencial, né? Ou seja, foi um show de informações. Então, nosso muito obrigado, né, Nayara e Lucas, pelas dicas que nos passaram hoje e pela participação de vocês grandiosíssima nesse episódio. Nossa, pessoal, quanto aprendizado em poucos minutos, né? Eu fiquei super empolgada com tudo que a Nayara e o Lucas compartilharam aqui conosco. Acredito que você também deve ter ficado. E aí, curtiu esse episódio? Então siga nossas redes sociais e nossos canais, porque em breve vem muito mais. Até mais, galera, fiquem seguros e até a próxima!